Vamos trazer alguns detalhes sobre como é que foi a procura do São Paulo, nomes em que o São Paulo procurou, nomes em que o São Paulo tentou conversar, tá? Eu vou trazer algumas atualizações, a gente vai pegar um repeteco sobre essa situação. Primeiro ponto é que o Crespo entende a necessidade de um 10 não só para ser titular, mas para que em alguns momentos realmente possa ser um jogador que pode ajudar o treinador. O São Paulo foi no mercado em busca desse 10, teve muitas dificuldades, está tendo muitas dificuldades, porque são jogadores caros ou que não chegariam para realmente ajudar. O São Paulo chegou aí atrás do Zenon, mas o Zenon eu não encaixo isso como um camisa 10, eu acho que ele é mais jogador de lado de campo. Procurou o Cauli, mas o Cauli tem aquela questão do Bahia querer 10 milhões de euros. E aí o do Cauli, é até uma informação, eu apurei ontem, inclusive. Informação do empresário do Cauli, o Bruno Rousso. Sem novidade alguma relacionada ao atleta que segue no Bahia. O Cauli não tem novidade, tá? Até do que eu tenho de informação, o Rogério Ceni, ele vai... O Rogério Ceni, ele conversou com o Cauli e quer a permanência do Cauli, tá? Ele quer a permanência do Cauli, então a ideia dele seria manter ali o Cauli no Bahia, tá? Que mais? O São Paulo também procurou mais informações sobre o Alanzinho do Moreirense. É um jogador que o São Paulo, do que eu tenho de informação, tá? O scout foi acionado para buscar mais informações sobre esse atleta e está fazendo ali um apanhado e tudo. É um jogador que a gente pode colocar que o São Paulo monitora, mas que não houve avanço, tá? Uma informação que inclusive a gente trouxe com exclusividade, tá? Há pelo menos 2 semanas eu falei sobre o nome do Alan, que era ex-Palmeiras e tudo. Mas ele tem contrato com o Moreirense até o meio do ano, só que não avançou, tá? Até agora a gente não pode colocar que é um nome que deu uma avançada nesse quesito, tá? O que mais sobre um 10 que a gente pode trazer? Sobre o Cauli foi isso. E aí, só voltando um pouquinho sobre o Cauli, o staff do Cauli está tentando uma saída dele. Uma saída amistosa. Uma saída por empréstimo, alguma coisa nesse sentido, alguma liberação para abrir mão de valores. O staff do Cauli quer uma saída. Só que o Rogério quer a permanência. E no fim das contas, pelo que eu tenho de informação, a tendência é do Cauli ficar lá mesmo no Bahia, tá? Mesmo depois de tudo isso, a tendência é do Cauli ficar no Bahia. Teve o Alanzinho, teve o Cauli. Que mais na busca sobre um 10? Alanzinho, Cauli. Scarpa. Teve o Scarpa. Na verdade, o primeiro nome que o São Paulo buscou para 10 foi o Scarpa. O Scarpa, sim, é um nome que o Rui Costa gosta muito. É um nome que internamente é bem visto no São Paulo. O São Paulo fez uma primeira consulta lá no ano passado, não passou disso, porque o Galo pediu 4 milhões de euros e o São Paulo desistiu. Foi no mesmo período que o Galo perguntou mais detalhes sobre o Arboleda, e que também acabou não avançando. E aí, depois do Scarpa, o São Paulo monitorou, há algumas semanas o São Paulo procurou de novo o Galo para perguntar sobre a possibilidade de fazer uma troca de jogadores. O Galo também vetou. Tá? O Galo vetou e não quer fazer uma troca de jogadores. Deixa eu até dar uma olhada se o Scarpa tá jogando com o Sampaoli, né? Porque o São Paulo foi procurar o Galo. Até do que eu tenho de informação, ele só tem um jogo na temporada aí. Não, tem 6 jogos já. O Scarpa. Até do que eu tenho de informação, o São Paulo iria sugerir uma troca. Iria pegar ali alguns jogadores que ele tem, tipo um Tolói, um Ferrarese, um Pablo Maia, um Alisson, para tentar formular uma proposta pro Galo referente ao Scarpa, mas o Galo falou que não quer fazer negócio, que o Scarpa vai ficar lá, e aí não houve também qualquer evolução sobre o Scarpa nesse momento, tá? Quem mais sobre um 10? Teve outros, né? O Gabriel Pirani foi sondado, e aí o São Paulo desistiu pela procura de 3 milhões,
3 milhões de euros que o DC United queria por ele. O Lucas Lima foi oferecido, mas obviamente o São Paulo não quis avançar. Teve um outro que foi oferecido, o Terans também foi oferecido, mas São Paulo também não quis fazer negócio. E aí o São Paulo está de olho no mercado em busca desse 10. Hoje, talvez, é o único nome que o São Paulo está buscando. O São Paulo está fazendo uma varredura no mercado, está conversando com empresários, está tentando buscar esse nome para ser esse camisa 10. Hoje o Crespo tem apostado no Lucas nessa função. O São Paulo também tem tentado ali uma possibilidade interessante, até uma teoria, tá? Que eu tive e não se concretizou. Quando eu soube do staff de que os clubes da MLS estariam de olho na situação do Alisson, eu até perguntei, né? A MLS quer o Alisson, o Gabriel Pirani tá lá. Será que não rola algo com o DC United? Tentei colher o verde, né? Plantei o verde para tentar colher maduro, só que não falaram que não, nada a ver e tal. Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes eu dou uma viajada, aí tento colher o verde, aí às vezes dá certo, às vezes não. E aí, por hora, a ideia é dar rodagem pro Pedro Ferreira. Ele entrou no último jogo contra o Primavera, até do que eu soube. O Crespo vai tentar trazer com mais força o nome do Pedro Ferreira. É que os nomes que jogaram a Copinha, do que me passaram, os nomes que jogaram a Copinha, nessas primeiras 1-2 semanas, eles não vão jogar tanto pela questão física, porque eles estão no limite. Os caras da Copinha, eles estavam ali jogando, né? Eles estavam ali, jogo a cada 2 jogos. O Pedro Ferreira jogou um jogo com o São Paulo contra a Portuguesa e do outro dia foi jogar. Então, é para eles baixarem um pouco a minutagem, para ficarem bem fisicamente e aos poucos começarem a terem rodagem. Então, o Pedro Ferreira, a tendência daqui para frente ele começar a jogar um pouquinho mais, tá? Até o Pedro Ferreira, o São Paulo já sabe que ele tem sondagens do futebol europeu, né? Foi a informação, inclusive, lá do Gabriel Sá, que o Fenerbahçe e o Ajax estão de olho na situação do atleta, só que nesse momento não houve nenhuma proposta, e uma proposta de fato só deve vir no meio do ano. E aí, a princípio, até do que eu apurei do São Paulo, eles querem uma bala pelo Pedro Ferreira, tá? Eles entendem ali que é algo em torno de 12, 15 milhões de euros para começar a fazer negócio, para começar a conversar, mas que eles entendem ali que os jogadores da base têm que sair por bons valores na próxima janela de transferências. Então, sobre o 10, é mais ou menos isso que a gente tem hoje, tá? Não tem nenhum nome muito avançado. O Kevin Zenon aí também não tem nada. É Fenerbahçe. Sabe, eu sempre falei Fenerbahçe. Só que o Alex, aquele que foi técnico do São Paulo, do Sub-20, que também fez carreira como jogador lá, ele fala que é Fenerbahçe, pô. Então, quem sou eu? É Fenerbahçe, meu irmão. É Fenerbahçe. Então, é mais ou menos por aí, nessa busca do São Paulo por um 10, tá? Não tá muito avançado, mas é uma questão de prioridade aí. O Rui Costa é quem vai trabalhar nessa possibilidade de trazer aí um novo camisa 10. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Fenerbahçe, rapaz. O qual pergunta se o Ferreirinha vai sair? Não sei, mas eu sei que tem turcos aí de olho. O próprio Besiktas, o Trabzonspor, tá de olho aí na situação do Ferreirinha e que pode vir uma proposta do meio do ano. Eu, de verdade, por 6 milhões de euros eu venderia o Ferreirinha. 1, porque o São Paulo precisa vender, né? E 2, porque eu acho que é um jogador que dá para você conseguir suprir mesmo, dá para você conseguir realmente fazer acontecer, sabe? Dá para você... O Luca tá pedindo passagem, o Ferreirinha para mim foi muito mal mesmo na partida contra o Primavera. Eu, Alex, colocaria mais espaço para o Luca nos próximos jogos. A BLBR pergunta se pagou 8 milhões de dólares no Ferreira. Não, foram... É que em dólar eu não vou saber, mas foi 22 milhões de reais. Foram 12 milhões de reais pagos ao Grêmio, alguns não totalmente pagos, né? Porque ainda o São Paulo fez uma parcela. E os 10 milhões foram para o antigo staff do atleta que tinha um percentual. E o próprio atleta, tá? E aí o São Paulo tem 65% dos direitos do Ferreira, o que é um outro ponto, tá? Se chega uma proposta de 6 milhões de euros, o São Paulo vai ter que conversar, porque, por exemplo,
6 milhões de euros hoje daria 37 milhões de reais, né? Aí, eu vou ter que perguntar aqui pro Google quanto que é 65% de 6 milhões de euros? Porque aí se o Besiktas faz uma proposta de 6 milhões de euros por 100% dos direitos, isso dá 3,9 milhões de euros. Que em reais daria o quê? 3,9 milhões de euros na cotação atual? Daria, 21 milhões. Então você venderia o Ferreirinha por menos do que você pagou. Mas eu fecharia mesmo assim, tá? Eu fecharia mesmo assim. Porque eu acho que daria para fazer negócio. O Talisca renovou, gente. O Jotavinho, o Talisca renovou lá 2 anos. Ainda tem o TT ainda para evoluir. Acho que o TT é um jogador para se observar principalmente para o ano que vem. Acho que jogadores com a característica do Ferreirinha, eles são substituíveis. É difícil você substituir jogador com a característica do Marcos Antônio, do Danielzinho, até do próprio Bobadilha. É difícil de você conseguir um jogador com essas características, sabe? É difícil. Agora, um Ferreirinha que é um ponta driblador, eu não acho que é difícil. De pé trocado ainda, que é destro, eu não acho que é difícil. De verdade. Então, acho que. E ainda você tem Luca e TT, que são dessas características. Então, já dentro do elenco. Então, acho que não é tão difícil ali de você conseguir suprir essa ausência do Ferreirinha, não. Mas é mais ou menos por aí. Belezinha? Então, acho que é sobre Ferreirinha, sobre a possibilidade de venda de Ferreirinha. É mais ou menos isso aí. Beleza? O Jotavinho tá falando aí do Matias Vargas, acabando o contrato na Arábia, 28 anos, argentino. Não o conheço, mas eu confio em você. Confio em você, Jotavinho. Você falou, meu irmão, bora trazer, tá? Bom,